estrabismo é caracterizado pelo desalinhamento ocular. E para entender um pouco mais sobre esse distúrbio, nós fomos até a Pronto Clínica de Olhos conversar com o oftalmologista João Maria Monte. O estrabismo é um tipo de distúrbio de motilidade que acomete os olhos. Suas causas variam. Uma pessoa pode ter a disfunção assim que nasce, adquirir na primeira infância ou através de traumas e paralisia de músculos. O problema é que esses distúrbios não podem ser evitados e cerca de 2,5% da população possui um dos tipos da doença. Os distúrbios de motilidade, que podem ser divididos em 3 categorias. Um, que seria aquele que só aparece quando estimulado. Ou seja, o paciente normalmente não tem desvio. Quando a gente faz alguns testes que estimulam o desvio, esse desvio aparece. E quando você para de fazer esse teste, esse desvio imediatamente desaparece. Esse é o que a gente chama de foria. Existe o segundo distúrbio, que a gente normalmente ele não aparece. Quando a gente estimula, ele aparece, e quando a gente para o estímulo, ele continua a aparecer. Então esse é um segundo chamado de foriatropia. E o terceiro é aquele que já é manifesto, ou seja, o paciente já vem, todo mundo já nota que há um desvio. É o que a gente chama de tropia e que normalmente a gente chama de estrabismo e que o povo normalmente chama de vesguice. Normalmente, quem possui algum desvio aparente no globo ocular, que é o chamado estrabismo, a maior preocupação é com a questão estética. Mas o oftalmologista Dr. João Monte, da Pronto Clínica de Olhos, alerta: o mais importante é a funcionalidade da visão e não se o olho está ou não irregular. Caso uma das visões esteja afetada, o paciente pode adquirir mais um problema, é a ambliopia. Às vezes a coisa que mais preocupa o paciente é o desvio, mas a coisa que mais preocupa nós médicos não é só o desvio, é a causa do desvio, ou seja, ver se esse paciente tem ou não uma ambliopia, ou seja, um olho que não esteja vendo bem e um só esteja compensando, ou seja, só um olho esteja funcionando e o outro não. Os distúrbios de motilidade podem ser tratados ou amenizados através de óculos, cirurgia ou as duas alternativas. Tudo depende do caso. E quando o paciente tem a visão boa nos 2 olhos, o desvio pode ser totalmente revertido. A correção do estrabismo se dá com óculos e cirurgia ou só com cirurgia. E o resultado disso vai depender muito da causa. Então, a causa desse distúrbio de motilidade vai influenciar em muito o resultado da cirurgia. E só mais uma dica sobre o estrabismo. É fundamental para que essa doença seja tratada e prevenida precocemente que a criança seja submetida a um exame oftalmológico assim que nasce. E esse exame deve ser repetido a cada 2 anos até que a criança complete 6 anos de vida.